E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aos meus vídeos aí de contribuição para tentar ajudar na gestão da sua empresa. É uma satisfação ter você aqui mais uma vez comigo. E hoje eu quero falar sobre um tema que merece uma atenção muito especial, que é inadimplência, né? Inadimplência é algo que impacta diretamente o fluxo de caixa da sua empresa. Inadimplência pode quebrar uma empresa, às vezes você pode estar aí seguindo rigorosamente seu planejamento, controlando suas contas e ainda assim vir a ter um problema porque um cliente importante pode deixar de te pagar e você pode ter problema aí no seu caixa na hora de honrar seus compromissos simplesmente porque alguém, um cliente seu, furou com você. Então é um tema que merece muita atenção. Mas hoje eu separei algumas dicas bem básicas, mas muito úteis aí para o seu dia a dia, que é um passo, um pontapé inicial para você começar a olhar um pouco mais de estratégia, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar sobre inadimplência é te ensinar como calcular, né? Você já parou para pensar como calcular a inadimplência? Tem como e eu vou te explicar, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é levantar o total das vendas aí realizadas nos últimos 6 meses. Se você não tiver esse período, pode pegar um período menor. Compara pegando os últimos 6 meses com os últimos 12 meses, mas muito cuidado também para não pegar período muito anterior e o comportamento do seu cliente já está diferente. Como a gente está falando aqui de inadimplência, é importante você entender como está o comportamento da sua inadimplência ao longo do tempo. Então a minha sugestão é que você faça alguns exercícios. Calcule a sua inadimplência dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 2 anos e observe se sua inadimplência está caindo, se está aumentando, para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo com a sua inadimplência. Então, primeira coisa, você vai levantar o total de vendas, todas as vendas que você realizou, e aqui eu estou falando vendas de produtos ou serviços, ok? Todo o faturamento que você já fez de alguma venda de produto ou serviço, some isso tudo, de um determinado período, e aqui no exemplo eu estou sugerindo 6 meses. Depois que você levantou a parte das vendas, eu vou pedir para você levantar o quanto dessas vendas, ou seja, o total de vendas realizadas nesse período, nesse mesmo período, mas que você ainda não recebeu, que continua em aberto. Então você vai ter o total das vendas gerais, que é o item 1, e o item 2, o total das vendas não recebidas, ok? Com essas duas informações, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai dividir o total das vendas realizadas, mas não recebidas, e vai dividir pelo total das vendas realizadas, ok? Então você vai pegar o total de vendas não recebidas e dividir pelo total de vendas realizadas, ok? Vai pegar o resultado desse valor e vai multiplicar por 100 e você vai ter o percentual da sua inadimplência. Para exemplificar, suponhamos que você nos últimos 12 meses vendeu 500 mil reais e que nesse mesmo período, desse total vendido, 30 mil reais você não recebeu ainda, está lá em aberto, no seu contas a receber, esses clientes estão inadimplentes. Então a conta vai ficar mais ou menos da seguinte forma: 30 mil das vendas não realizadas, dividido por 500 mil, que foi o meu total de vendas desse período, é igual a 0,06, aí você multiplicando por 100, vai ser igual a 6%. Então isso é importante porque na hora de você fazer planejamento, na hora de você olhou para o seu fluxo de caixa e viu que você tem previsões de recebimento no dia tal e o seu caixa está continha, então você já vai fazer conta e vai ver o seguinte: opa, eu não posso contar 100% com o que eu tenho para receber, porque em média a minha inadimplência está em 6%, ok? Essa conta ela é muito importante você ter no dia a dia e você ponderá-la quando você estiver analisando aí seu fluxo de caixa, como é que está comportando aí o seu caixa no dia a dia. Aí você viu que a inadimplência sua está alta, a sua inadimplência está alta e não é só dos últimos 6 meses ou dos últimos 12 meses. Então o que fazer? E aí eu selecionei aqui algumas dicas básicas para você começar a usar aí no seu dia a dia. A primeira delas é rever o seu planejamento financeiro, ok?
Se você vê que a sua inadimplência está muito alta, que ela está impactando aí o seu fluxo de caixa, então você precisa urgentemente rever o seu planejamento. Aí você vai ter que fazer o seguinte, olha, você planejou investimentos, vai ter que rever, porque com a inadimplência alta, daqui a pouco vai faltar dinheiro para a sua operação do dia a dia. Você planejou aumentar a capital de giro, então rever também esse planejamento. Por quê? Porque se você mantiver seus planejamentos de investimento, financiamento, e ainda com inadimplência altíssima, você pode ter problema, porque nada se sustenta se você não conseguir manter um fluxo de caixa estável. Então você precisa estabilizar também a sua inadimplência, ok? Outra coisa que eu sugiro na hora de rever o seu planejamento é fazer cortes naquilo que for possível, né? Você vai fazer um pente fino aí no seu planejamento de gasto e vai cortar o que for possível para você evitar criar dívidas com seus fornecedores. Porque se você não fizer isso, daqui a pouco você não vai conseguir nem repor os seus estoques, se você for um comércio, ou suas matérias-primas, se você for indústria, ou se você for um prestador de serviços, e aí você começa daqui a pouco a atrasar aí com seus funcionários, então vai gerar um caos e isso pode quebrar a sua empresa. Então é melhor dar alguns passos para trás, mas rever isso do que você insistir e daqui a pouco ter um problema maior. A minha segunda dica, né, é que você renegocie os contratos e prazos com seus fornecedores. Então, se você está com inadimplência muito alta, já está prevendo um problema no seu fluxo de caixa, a melhor coisa que tem a fazer é procurar os seus fornecedores. Então, se você procurar seu fornecedor proativamente, explicar para ele a situação e negociar com ele, vai ser muito melhor do que você não fazer isso e deixar as coisas acontecer, simplesmente ficar inadimplente com ele, daqui a pouco você possivelmente não vai conseguir repor aí seus materiais, seus estoques, porque você vai ficar sem crédito com os seus fornecedores. Então, segunda coisa a fazer quando a inadimplência está alta é renegociar contratos e prazos, ok? E a terceira dica que eu trago é o seguinte, tem um plano de ação para recuperar os créditos. Se você vendeu ou prestou o serviço para o seu cliente, é mais que justo que você receba, você precisa receber. Então você precisa ter um plano de ação para recuperar esse crédito. E aí a minha sugestão é procurar ajuda de profissionais, ferramentas que lhe permita, né, negociar com esses clientes de forma eficaz, que pode te ajudar nessa questão aí de recuperação desses créditos, né, que você tem com seus clientes, e você precisa fazer, porque se você não fizer, você pode estar matando o seu negócio. Porque você ser generoso com o seu cliente, você até pode fazer, mas se você tiver caixa para bancar. Agora, se você não tem, se você está vendo que a sua empresa vai quebrar por isso, você tem que tomar providências, ok? Então, resumindo esse bate-papo aqui sobre inadimplência, a coisa mais importante de tudo é a atitude. Tenha atitude aí no seu dia a dia, não espere as coisas acontecer, seja proativo, perceba as coisas com antecedência, por isso esteja sempre munido de informação, relatório, acompanhe a sua projeção de caixa, os seus resultados e seja proativo, tenha atitude. Não deixe as coisas acontecer para fazer alguma coisa, não. Se você tem uma meta, quer alcançar ela no final do ano, atitude o tempo todo, senão você não vai conseguir, ok? Bom, eu te desejo sucesso aí, qualquer coisa eu estou à disposição, né? É só me chamar, vai ser um prazer tentar contribuir aí com o seu negócio. Tudo de bom, um abraço.